Olá, gente. Mais uma vez aqui gravando aula para passar para vocês, que vocês já sabem da impossibilidade que a gente está enfrentando até agora para fazer a aula acontecer online de lá da escola. Então, eu terei que estar na escola para as aulas presenciais e não poderei então fazer isso com vocês, né? Não poderia fazer a aula remota. Por isso a gente está gravando. Hoje é dia 24 de setembro, a nossa quarta unidade se encerra no dia 25, amanhã. Então a gente faz neste momento uma aula, uma pequena apresentação eu preparei só para discutir os conteúdos, né, ou rediscutir rapidamente alguns conteúdos que a gente viu durante esta unidade, no sentido de se fazer uma revisão e a gente não deixar o conteúdo discutido aqui se perder. Afinal de contas, a gente teve mudanças no meio do caminho, né? O que prejudicou um pouco a continuidade desses estudos. Então, vou fazer com uma apresentação de slide ali, só a tela mesmo do computador, rapidamente, para que vocês possam relembrar essas discussões. E lembrando que esses materiais utilizados, vocês têm eles disponíveis na sala virtual. E o último tema, ele não vai ser abordado na apresentação de slides, porque foi justamente a discussão que a gente fez na semana passada com uma aula gravada, uma aula ampla até. Então vocês têm aquele melhor discutido. Eu recomendo que o acessem mais uma vez para para concluir ou consolidar a sua visão sobre o tema que a gente chamou para discutir, tá? Amanhã, dia 25, é sábado, ou será sábado, e sábado é dia de atividade curricular complementar, ACC. Eu não fiz com vocês atividades que contemplem a ACC até o presente momento. Pretendo fazer entre hoje e amanhã, elaborar um material para disponibilizar para vocês. Mais uma vez, é material para nos orientar na construção do conhecimento. Não é para cobrar ao estudante, não é para impor mais atividade, nada disso. Aliás, eu acho que vocês já sofrem imposição demais, ok? Mas assim que eu disponibilizar esse material, vai ser na nossa sala virtual, vocês serão comunicados para passarem lá, dar uma olhada e registrar a sua frequência, tá? Então, bons estudos, deem uma olhada aí na nossa apresentação, ok? E revisem os materiais que vocês têm disponível lá na sala virtual. Chegamos então ao fim da nossa quarta unidade deste ano longo. A gente vai fazer aqui uma revisão rápida dos conteúdos que a gente viu nesse período, tá? No início apresentamos um tema geral para a discussão da quarta unidade, que é Sociologia e Realidade Brasileira. Para tratar deste tema, nós elaboramos alguns tópicos ou subtemas. No primeiro momento, Sociologia em 3 tempos, e o que a gente queria com isso. Pensar no surgimento da sociologia, na sociologia no momento em que a gente está vivendo e que possibilidade de futuro teria a sociologia. Depois, o histórico da sociologia no Brasil, pensando isso a partir de alguns aspectos que compõem a nossa história. Então a gente passa aí também por períodos diferentes, a questão da miscigenação, dos estatutos de igualdade e das pesquisas sociológicas que a gente tem hoje. Depois, o último tema trazido para a nossa discussão é a cidade brasileira, para pensar alguns elementos do modo de viver na cidade hoje, o custo de vida, mobilidade urbana, segregação espacial, desigualdade, violência, etc. Tá? Bem, nós vamos aqui rever rapidamente apenas alguns tópicos, né, que nos orientaram na discussão desse tema. Nós, como introdução, nós tivemos acesso a esse vídeo, que é uma animação que faz ou estabelece uma relação e chama a reflexão nessa relação entre trabalho e educação, ou educação e trabalho.
essa análise que a gente fez a partir do vídeo nos impôs uma questão, né? De se pensar assim, como é que a sociologia se posiciona diante desse tipo de reflexão ou dessa relação educação e trabalho. Se o tema geral da gente é para pensar a realidade brasileira, tá aí um tópico que precisa de fato ser refletido. Dando continuidade, a gente iniciou a discussão do nosso primeiro subtema, Sociologia em 3 tempos. E para fazer isso, a gente pegou uma citação aí de um livro básico de sociologia que a gente já utilizou na escola. Hoje ele está em desuso, porque os livros didáticos eles vão sendo atualizados periodicamente, mas ele está em desuso do ponto de vista do seu conjunto, por conta do contexto. Mas em alguns elementos, obviamente, ele continua permanente, aquilo que traz de conteúdo, de conhecimento. A citação nos diz: em cada sociedade, em todos os tempos, os seres humanos elaboraram explicações próprias para as situações que viviam. Observe então, a gente está falando de sociologia em 3 tempos, isso aqui é para nos introduzir na discussão do tempo original da sociologia. Embaixo ele nos diz, a sociologia é fruto da Revolução Industrial e é denominada ciência da crise. A gente já deduz daí, não só pelo texto que se apresenta a gente, mas também por conta dos nossos conhecimentos, as visitas que a gente já fez aos conhecimentos históricos aí, para entender que houve uma crise social gigantesca, de grande monta e de longo período, gerada pela Revolução Industrial, por conta das transformações que causou na sociedade. E isso deu vagas ao surgimento da sociologia, enquanto uma área do conhecimento que vem condensar o pensamento social, vem dar uma sistematização a esse pensamento social para a explicação do modo de viver nessa sociedade moderna. E aí a gente foi pensando ainda nesse primeiro período, nessa origem, e a gente pegou para analisar alguns trechos da obra A Grande Transformação, de Cal Polanyi. Se eu não me engano, ela é escrita em 1944, mas esse trecho que a gente viu, ele se refere à lei de Spinland. Spinland, na verdade, é uma localidade da Inglaterra, né, no ano de 1795, que fala de uma lei que hoje a gente poderia fazer um paralelo com os programas de transferência de renda que a gente tem em nosso país e alguns outros lugares do mundo, mas a gente serve até de referência para outros lugares. Essa lei, introduziu uma inovação social e econômica, nada mais era que o direito de viver. Essa era uma lei de abonos, essa era uma lei que garantia um adicional às famílias em dinheiro para que elas tivessem acesso à alimentação, garantindo assim o direito de viver. Aí a gente vem para o tempo de hoje, né? E a gente pegou um outro material, que é um relatório da Oxfam, da organização Oxfam, que é de julho de 2021. Hoje a gente está gravando em 24 de setembro de 2021, portanto bastante recente. E a gente traz aí uma citação desse relatório para continuar discutindo esses tempos da sociologia, né? Se não for tomada nenhuma medida imediata, poderão morrer 11 pessoas por minuto até o final do ano de fome intensa, associada a conflitos armados, Covid-19 e a crise climática. Esse número supera a atual taxa de mortalidade pandêmica, que é de 7 pessoas por minuto, para dizer que a fome, no momento em que a gente está, ela mata mais do que a própria pandemia, que atinge toda a humanidade. A fome atinge determinados grupos. Nesses grupos morre-se mais gente do que em toda a humanidade em relação à pandemia. Essas pessoas têm aí multiplicado os fatores que ameaçam a sua integridade. A fome, as mudanças climáticas e as guerras que continuam acontecendo
pelo nosso mundo aí, tá? Então observe se a gente não chama isso de crise social, do que a gente chamaria então. Óbvio então que nós estamos querendo apontar com isso que sim, no presente a sociologia está aqui, se mostra necessária como forma de pensamento que vai explicar ou tentar compreender e explicar o contexto no qual a gente está. E aí vem uma citação aí retirada de uma entrevista, na verdade de um documentário que é apresentado em um podcast, né? O nome do podcast é O Assunto. E esse podcast, essa edição é de 19 de agosto de 2021, também bastante presente. Ali é um depoimento de uma pessoa entrevistada. Quando meu filho pede um pãozinho, uma rosquinha que é 10 centavos, que eu não tenho dinheiro, aí que meu coração dói. Na verdade, esse depoimento ele foi dado a um repórter 20 anos antes, né, em 2001. E o podcast é justamente para colocar essa questão em xeque, né, em análise. O Brasil com fome de novo, parecia ter sido um problema superado, e agora essa realidade que foi documentada há 20 anos atrás, mas obviamente não começou lá há 20 anos atrás, hoje ela volta e com bastante força, ok? Então a gente percebe uma manutenção da estrutura social, de uma estrutura desigual da vida em sociedade, e que certamente não vai se resolver de hoje para amanhã, não vai se resolver a curto prazo. Aliás, não há nada que sinalize para a possibilidade de resolução quando a gente pensa no nível e na qualidade das políticas públicas adotadas em favor da população de baixa renda. Então aí a gente já indica o que a gente pensa a respeito do futuro da sociologia. O último tema que a gente colocou, melhor, o tema intermediário que a gente colocou aí é o histórico da sociologia no Brasil, destacando alguns elementos, né? Miscigenação, Estatuto da Igualdade e pesquisas de hoje. Aí a gente começa chamando a uma reflexão ou fazendo uma provocação. Se a sociologia é a ciência da crise, então pensá-la no contexto brasileiro significa pressupor ou admitir a existência de crise ou problema social relevante. A gente, diante do que foi exposto há pouco, nem precisa discutir o sentido dessa afirmação. Se no contexto europeu as revoluções do século XVIII, sobretudo a Revolução Industrial, criaram a instabilidade social que fizeram emergir a sociologia, no Brasil, que tem base colonial, escravagista, oligárquica e aristocrática, os próprios componentes formadores da nação demandam por si a sistematização de um pensamento social. Sim, se os problemas sociais criados ou surgidos a partir da Revolução Industrial deram vagas ao surgimento da sociologia, o Brasil não depende da Revolução Industrial, do capitalismo em si, da industrialização, para que seja apontada uma realidade social bastante problemática e passível de estudo. Aí a gente pegou alguns materiais, está destacado aqui um texto do Antônio Cândido, onde o autor faz, se não me engano, é de 1956, esse texto não está colocado aí no slide. O autor, na verdade, ele faz para a gente uma separação em dois períodos. Eu diria, na verdade, que ele faz em 3 períodos. Ele chama em 2, mas ele coloca de 1880 a 1930, o pensamento social no Brasil ele tem um percurso. De 1940 em diante, ele tem outro percurso. No primeiro momento, eram discussões teóricas sem pretensão científica necessariamente, sem realização de pesquisa, de estudos empíricos. De 1940 em diante, já se mostra consolidada, né, a sociologia, e ela é difundida, generalizada na vida social. Bem, ele coloca também que houve um período de transição, que é de 1930 a 1940. Eu entendo então que o autor compõe aí esse histórico da sociologia em 3 momentos, embora ele não chame assim.
mas um momento inicial, né, de estudos iniciais, de análises mais que diletantes, né, ou na linha da diletância. Depois você vem um momento em que a sociologia começa a infundir-se, a se difundir no ensino formal, né, tanto secundário quanto superior, e depois quando ela se consolida de fato. Aí, para pensar esse histórico da sociologia no Brasil, seguindo um pouco ou à margem aí essa separação em períodos que o Cândido faz, né, a gente coloca aí um exemplo para o primeiro período, aquele mais da diletância, sem pesquisas ou coisa assim. E está colocada aí, na verdade, uma citação do Joaquim Nabuco no seu livro O Abolicionismo. Esse livro, se eu não me engano, é de 1873, eu acho, eu tenho quase certeza. Portanto, antes mesmo daquele período citado pelo Antônio Cândido, né, de 1888, que é a data da abolição da escravatura. E ele diz nesse livro aí, onde a citação destacada: a história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que não se pode sondar. E infelizmente essa é a história do crescimento do Brasil. No ponto a que chegamos, olhando para o passado, nós brasileiros, descendentes ou da raça que escreveu essa triste página da humanidade, ou da raça com cujo sangue ela foi escrita, ou seja, ou europeus ou africanos, ou da fusão de uma ou de outra, de uma e de outra, né? A questão da miscigenação. Não devemos perder tempo em envergonhar-nos desse longo passado que não podemos lavar, dessa hereditariedade que não há como repelir. Quem dera o Nabuco fosse ou tivesse sido escutado, porque essa vergonha continua a nos acompanhar e a gente, enquanto sociedade, continua a reproduzi-la. E aí, como exemplo desse período de consolidação, mas eu coloco consolidação e transição, uma citação do livro Raízes do Brasil, que é uma obra clássica do pensamento social brasileiro, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu falo de transição e consolidação porque ela é de 1936, portanto o período que seria o período de transição identificado pelo Antônio Cândido, mas que eu entendo que ela é uma obra consolidada do ponto de vista do pensamento social. Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos, ou seja, a estrutura social original do Brasil era rural. É preciso considerar esse fato para se compreenderem exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governaram até muito depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Não se apagaram, ele está falando aí da influência política do campo sobre a cidade. A cidade seria, na perspectiva desse autor, no período colonial, uma espécie de apêndice do campo. Então era a política e a economia giravam em torno da vida no campo, ok? Bem, da vida agrária. Então ele diz em 1936 que não se apagaram ainda, e se a gente fizer hoje um levantamento da estrutura socioeconômica brasileira, se a gente fizer um levantamento da genealogia das famílias que estão no poder, donas de terra no Brasil hoje, certamente a gente vai perceber que não só lá na primeira metade do século XX, mas ainda hoje, século XXI, primeira metade do século XXI, a gente encontra essa influência.